Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Legal poder estar aqui com vocês hoje para a gente continuar na nossa série Recortes. A série Recortes nós pegamos anotações do livro que eu faço aqui e que eu acho importante dentro da minha leitura, da minha experiência de vida e passo para vocês aqui. Nós estamos falando, para quem não assistiu o primeiro vídeo aí, nós estamos no segundo vídeo do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do psicólogo clínico Jordan Peterson, tá bom? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de mais 4 regras, já que são 12, nós dividimos em 4 vídeos aí, para não ficar muito extensivo e muito longo o vídeo, tá bom? Esse canal que não tem filtro, não tem vídeo editor, não porque eu sou contra, mas porque o celular não ajuda, tá bom? Então nós vamos seguindo a vida aqui, independente de ter essas ferramentas ou não, enquanto chega aí um novo celular para nós aí, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar da 5ª regra, da 6ª regra, da 7ª regra e da 8ª regra do livro, tá bom? A 5ª regra do livro diz assim: não deixe que seus filhos façam algo que façam vocês deixarem de gostar deles. Essa 5ª regra do livro, o Jordan Peterson vai discutir um pouquinho sobre a educação de filhos, certo? E ele vai dizer, dentre as coisas que ele começa falando no livro aqui, ele vai dizer que são as coisas que acontecem todos os dias que de fato compõem a nossa vida. E aí, dentro deste aspecto aqui, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, ó: se a criança não for ensinada a se comportar corretamente até os 4 anos, terá para sempre dificuldades em fazer amigos. Então, se você já passou dessa fase com o seu filho, você tem um trabalho dobrado aí. Se você não chegou nessa fase, pegue aí o exemplo, a experiência aí de quem sabe e observe e coloque em prática, tá bom? Ele diz assim também: os colegas são a fonte primária de socialização após os 4 anos. Crianças rejeitadas deixam de se desenvolver porque são excluídas por seus colegas. E aí uma coisa interessante que ele vai dizer aqui na educação de filhos, ele vai colocar assim, ó, limite as regras. 2. Use a força mínima necessária. 3. Os pais deveriam sempre estar juntos. Criar filhos é exigente e exaustivos. E 4. Os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis. Então são pontos que ele coloca que eu considero interessante. Dentro dessa perspectiva também ele diz assim, ó: ressentimento alimenta o desejo por vingança. Então você não deve permitir que esse tipo de sentimento alimente o seu coração e a sua alma. E ele diz algo também que é fantástico aqui nessa 5ª regra do livro. Ele diz que os pais precisam agir como representantes do mundo real. É dever primário dos pais tornar os filhos socialmente desejáveis. Pessoal, isso aqui é simplesmente fenomenal, né? Porque você sabe que algumas crianças elas se tornam em ambientes que nós nos encontramos indesejáveis, mas isso não é culpa da criança, isso é muitas vezes fato da educação, do ensino, né? Que é dado dentro das nossas casas. E Jordan Peterson vai dizer assim: regras claras produz crianças seguras. Então, se o seu filho provavelmente seja inseguro ou se está desenvolvendo uma certa insegurança em sua vida, você deve olhar aí se você tem praticado a educação correta na vida dos seus filhos, tá bom? É apenas aí uma das regras, a regra de número 5 do livro. Se você não leu, procura aí o livro, você pode ler esse livro aí, tá bom? 6ª regra, ele vai dizer assim: deixe sua casa em ordem antes de criticar o mundo. Pessoal, tem gente que critica o mundo e todo mundo, mas a casa dele mesmo não está organizada. Quando ele diz deixe a casa em ordem, não está dizendo a casa de parede, mas ele diz a sua vida, certo? Você deve deixar a sua vida em ordem antes de criticar o mundo. E aí, dentro das coisas que ele vai discutir no livro aqui, ele coloca alguma coisa, só que eu anotei uma coisa que eu achei importante que ele diz. Ele colocou assim: a cegueira voluntária e a corrupção destruirão a cidade. Arrume sua vida, considere as circunstâncias. Então, antes de você querer consertar o mundo, arrume a sua vida, considere as circunstâncias que você está vivendo e se ela é plausível, e aí
que você está enfrentando e a maneira como você está lidando com as circunstâncias é legal, é plausível, tá certo? Antes de você querer mudar a sociedade, querer mudar as circunstâncias, querer mudar o seu vizinho, querer mudar as pessoas que estão próximas de você, tá bom? Primeiramente, deixe sua casa em ordem. Sétima regra, ele diz aí: busque o que é significativo, não o que é conveniente. E dentro dessa questão aqui, ele coloca algumas coisas importantes para nós. Ele vai dizer assim, ó, o futuro é um pai julgador, ou seja, o futuro não perdoa. Aquilo que você plantou aqui, você vai colher lá na frente, né? E a própria escritura sagrada, a Bíblia, o livro mais lido, né, do mundo, ele vai dizer isso aí, né? Então, o que Jordan Peterson está dizendo aqui para nós é o que aquele princípio bíblico diz para nós, certo? Aquilo que você plantar, você vai colher lá na frente. Então, ele diz, o futuro é um pai julgador, né? Ele diz o seguinte, dentro dessa sétima regra aqui, ele diz: se o mundo que está vendo não é o que quer, está na hora de examinar seus valores, está na hora de livrar das suas pressuposições atuais, é hora de abrir mão, pode até ser hora de sacrificar aquilo que mais amas para poder se tornar quem você puder se tornar, ao invés de ficar sendo quem é. Olha só que interessante que ele coloca para nós. Essa regra aqui é importante, né? Porque muitas vezes na vida nós buscamos aquilo que é conveniente para nós e na verdade ao invés de buscar aquilo que é significativo, certo? Então, se talvez isso esteja acontecendo com você, ele diz que está na hora de você examinar os seus valores, né? E daí ele diz também assim nessa sétima regra: há pouca diferença entre o sacrifício e o trabalho. Ele diz: os bem-sucedidos adiam a gratificação, se sacrificam. Às vezes as causas não estão dando certo, não é pelo mundo, é por aquilo que priorizamos. Então, pessoal, para de culpar às vezes o mundo, para de culpar as pessoas. Olhe para a sua vida e vê o que você está priorizando na vida. Talvez seja esse o problema, tá bom? Oitava e última regra aqui desse vídeo, tá? Que no outro vídeo tem mais regras aí, tá bom? Diga a verdade, ponto. Pelo menos não minta. A verdade na terra de ninguém. Esse ponto que também é importante, porque ele vai dizer aqui para nós, ó, o que nós fazemos quando não sabemos o que fazer. Ele diz assim: o que você deve fazer? Diga a verdade. Manipular o mundo é o mesmo que politicagem. Olha só que coisa interessante que ele coloca para nós. E aí ele diz assim nessa oitava regra: se agir de acordo com uma mentira, você enfraquece seu caráter. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar algo diferente. A mentira deforma a estrutura do ser. Isso aqui é maravilhoso que ele coloca para nós, porque nas nossas relações, na nossa vida, na forma de encararmos o mundo e vermos as coisas, isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? E ele diz assim, ó, é a falsidade que deixa as pessoas miseráveis a um ponto que não podem suportar. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. E aí ele diz também assim, ó, é a falsidade que enche a alma humana com ressentimento e vingança. E ele diz mais ainda sobre a falsidade. Ele diz assim: é a falsidade que produz o terrível sofrimento da humanidade nos campos de extermínio nazista, nas câmaras de tortura. E aí ele vai por reticências e aí segue, tá bom? Também ele diz, foi a falsidade que quase condenou a civilização à morte. E ele diz, é a falsidade que nos ameaça ainda mais profundamente hoje. E aí ele diz algo interessante: a cultura sempre está num estado de quase morte. Todos servimos às nossas próprias ambições. Se você disser a verdade, seus valores se transformam. A existência é boa. Você precisa correr o risco para descobrir. Então, pessoal, esse daqui é interessante, essa regra de número 8, assim como as outras regras, né? E para a gente concluir aqui essa regra de número 8, ele vai dizer lá na regra de número 8, diz assim, ó, a fé que nós devemos ter, a fé que o vento soprará o seu navio para um ponto novo. Se você quer alcançar o novo de forma correta, diga sempre a verdade, tá bom? Se sua vida, ele diz, não é o que devia ser, experimente a verdade.
A verdade faz que o passado seja passado. Olha só que interessante. Muitas vezes você alimenta a mentira e está vivendo aí algo que acha que está vivendo o passado. Então, pessoal, essas são as 4 regras que nós falamos aqui, tá bom? Nós voltaremos para o nosso próximo vídeo aí, o terceiro vídeo aí, falando de mais 4 regras, que será a partir da 9ª regra, tá bom? Se você não adquiriu esse livro, se você já adquiriu, comenta aí embaixo. Se você já leu, comenta aí embaixo também. Se você não leu, deseja ler, comenta aí também por que você leu, por que você quer ler e quais dessas regras até agora que você achou interessante aí para a sua vida e que pode ser aplicado aí para você, e que você tem aplicado, que você não aplicou e deseja aplicar, beleza? Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau, fui, voltamos aí rapidamente. Tchau.